Bom, sobre o homem que se explodiu na Praça dos Três Poderes, é lógico, né, que essa mídia bancada pelo governo Lula, né, essa manifestação da esquerda, iria atribuir o atentado e tentar ligá-lo ao presidente Bolsonaro, né, ao movimento bolsonarista, tentar colocar Bolsonaro no centro desse ato. Mas alguns pontos aqui devem ser levantados. Primeiro que essa mídia ela trouxe até um rótulo para esse homem, né, chamando ele de bolsonarista. Mas vamos a fatos. Aqui o Jorge Seife Júnior, ele postou no Instagram a filiação do homem, né, que se explodiu na Praça dos Três Poderes. O nome dele é Francisco Vanderlei Luiz. Ele é conhecido como Tio França. E aqui na legenda ele escreveu o seguinte: Tio França, que se explodiu na Praça dos Três Poderes, foi candidato pelo PL de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em 2020. Essa informação é que essa mídia está levantando agora para tentar ligá-lo a Bolsonaro. Mas vamos a fatos. Na ocasião, o PL era coligado ao PDT, que lançou o candidato a prefeito pelo município naquele ano. Então o PL era coligado com o PDT. O presidente Jair Bolsonaro, ele filiou-se ao PL em novembro de 2021. E ele ainda colocou aqui, ó, observem a cronologia. Então os números, né, os fatos, eles não batem. Eles tentam rotular esse homem, né, que teve essa atitude como bolsonarista para tentar ligar Bolsonaro ao acontecido. Teve até declaração agora do ministro Alexandre de Moraes, né, tentando surfar na onda desse atentado para querer causar perseguição ao que eles chamam de extrema-direita, né, dizendo que Bolsonaro que incentivou o discurso de ódio, a atacar as instituições, sendo que o povo está observando fatos. Né, tentou ligar o atentado desse homem com o que aconteceu no 8 de janeiro, sendo que comprovadamente foi mostrado que não houve golpe algum, né? Não foram apreendidas armas, tanto que até mesmo teve matérias falando, né? O ministro Alexandre de Moraes chegou a citar, né, estilingues e objetos como se fossem armas, né, provando o fato de que não haviam armas. Eram pessoas que estavam se manifestando, né, houveram infiltrados e houveram pessoas que se excederam, mas não houve tentativa de golpe algum, não teve exército armado, foi num domingo, não tinha ninguém em Brasília. Então a narrativa golpista que o ministro Alexandre de Moraes tenta emplacar não cola. Né? As pessoas que têm um raciocínio funcional, elas não caem nessa narrativa. E agora a nova narrativa é tentar ligar esse homem que cometeu esse atentado ao presidente Bolsonaro, né, para tentar alimentar a narrativa golpista do 8 de janeiro. Até mesmo a Carla Zambelli, ela trouxe as imagens que foram divulgadas das explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal e mostram a ação desse homem, né, que teve essa atitude isolada, agindo ali, levando as bombas e tal. Só que ela trouxe alguns pontos que eu quero ler aqui com vocês. Ela escreveu o seguinte, ó: os dois explosivos atirados contra a Estátua da Justiça não parecem ser de maior potencial criminoso. Não está claro se ele se explodiu ou se atiraram contra ele, o que seria legítimo por parte da polícia que garante a segurança do STF. Segundo a imprensa, o carro tinha mais explosivos que não foram ativados. O estrago era para ter sido muito maior na Câmara dos Deputados do que no STF. Em nenhum momento o Planalto foi alvo. O suicida e possível terrorista deixou claro que não era nem Lula nem Bolsonaro, pois clama para que ambos deixem a vida pública. Além disso, ele foi candidato pelo PL quando Bolsonaro sequer cogitava ir para um partido, pois a situação com o PSL estava tensa. Isso daqui eu já li anteriormente, falando a relação, né, da entrada do presidente Bolsonaro no PL, que veio depois. A mídia manipuladora está tentando ligar Bolsonaro a esse fatídico acontecimento. E ela ainda termina dizendo: na minha opinião, ele estava em surto,
pois além das mensagens estranhas que ele mandava para si mesmo e depois postou no Facebook, ele se vestiu com uma roupa de coringa, o que luta contra o Batman. Por fim, esse episódio em nada tem a ver com o 8 de janeiro, pois os presos políticos daquele dia não possuíam qualquer arma letal ou explosivos. Isso amplamente é divulgado, por isso que a esquerda ela tenta impor censura para que a verdade não continue sendo divulgada, para que eles possam alimentar essa narrativa golpista que não cola, que ninguém engole. É só quem não tem o tico e teco funcionando que acredita que um grupo desarmado, né, sem apoio de uma milícia armada, de um exército, iria tomar Brasília simplesmente num domingo, sem ter ninguém lá, e depois as senhorinhas com Bíblia na mão iam sentar na cadeira lá, e aí, o que iria acontecer? Então é uma narrativa que não cola. E pegam uma situação que aconteceu de um homem que claramente tinha problemas psicológicos, né, e tentam usar isso agora contra o presidente Bolsonaro. E esse homem que cometeu esse ato, ele tinha o hábito de mandar mensagem para ele mesmo, né, como uma das que foram divulgadas, que ele escreveu o seguinte: Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização. Esse é o momento de vocês provarem quem são vocês. O povo é um só povo. Então, claramente, ele mostra aqui que ele não era nem Lula e nem Bolsonaro. E pelo comportamento dele que vem sendo divulgado, mostra que sim, ele tinha problemas mentais. Então, foi comprovado, até mesmo o pessoal, né, as autoridades de Brasília já falaram sobre isso, que foi um ato isolado. Mas como há uma tentativa de desgaste da imagem do presidente Bolsonaro, há uma tentativa de assassinato de reputação, né, envolvendo o nome do presidente Bolsonaro, então essa mídia militante ela vai bater nessa tecla em falar que é um bolsonarista, né, tentando ligar o atentado ao presidente Bolsonaro e tentar legitimar a narrativa golpista do 8 de janeiro. Bolsonaro se manifestou nas redes sociais falando sobre o ocorrido, e um dos trechos da mensagem que ele escreveu, ele disse o seguinte: pela pacificação, lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Mais uma vez, essa mídia militante ela tenta usar a questão da filiação, né, a um partido para tentar colocar Bolsonaro no centro, né, dessa atitude desse homem que teve esse ato terrorista ontem ao explodir as bombas lá em Brasília. Mas falando em filiação, o Gil Diniz ele trouxe uma reflexão sobre essa questão de filiação. Ele escreveu o seguinte: quando Adélio Bispo tentou assassinar o presidente Bolsonaro, descobriu-se que ele foi filiado ao PSOL e havia registros de sua participação em manifestações de esquerda nas redes sociais. Mesmo sendo um sujeito sem condições financeiras, após a prisão, 4 advogados assumiram sua defesa. Mesmo assim, a imprensa o retratou como um lobo solitário insatisfeito com a política em geral, sem mencionar em quase todo o noticiário sua forte ligação com a esquerda, tampouco sua filiação com o PSOL. Na tragédia de ontem, a imprensa prontamente noticiou que o agressor havia concorrido pelo PL em 2020, sem informar que Bolsonaro sequer era filiado ao partido naquela época e o classificou como bolsonarista, embora ele expressasse nas redes sociais insatisfações com Bolsonaro. Fica claro que, para alguns, não são os fatos que importam, mas as narrativas. E a esquerda, apoiada por grande parte da imprensa, parece pronta para instrumentalizar tragédias em prol de seus discursos. Sabemos bem o motivo. Então, aqui foi o pensamento dele com relação a isso, e é um fato, né, com relação ao Adélio Bispo. Até hoje tentam abafar o caso. Até hoje não descobrimos, né, o povo quer saber quem mandou matar Jair Bolsonaro. Até hoje não tivemos essa resposta, tentam abafar o caso, mas no atentado de ontem tentam sim ligar a pessoa que cometeu o suicídio com o presidente Bolsonaro. Até mesmo rotularam como bolsonarista, sendo que os fatos mostram que não,
que era um homem que agiu de forma isolada e que tinha problemas mentais. Deixe seu comentário o que você acha desse episódio e se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. E não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.